Finalmente conseguiu. Pegamos eles no fim da rua. Estão bem amarrados? Relaxa, não vão se soltar. Seu filho da puta! Vai se arrepender, seu lixo! Quem é você? Tira essa merda desse saco! Tá me ouvindo, porra? Tira essa merda desse saco da minha cabeça! Filho da puta! Me solta agora! Achou esse cara folgado também? Ela é a irmãzinha e ela é a namorada da irmãzinha, não é? Mas qual é o problema? Por que pegaram a gente no meio da rua desse jeito? Seu bosta! Sai de perto Você dela! tá brava. Eu entendo Você isso. é um merda! Eu também fico bravo quando o merda do meu irmão me arrasta pras coisas Solta dele. ela agora! Mas agora, tá ficando Vamos feio pra resolver você. entre eu e você, seu merda! Que droga você quer da gente? Com você nada. Além do fato de você ter o mesmo sangue desse merda aqui. E ela, coitadinha, na hora errada, no lugar errado. Não toca nela! Você não fez nada de errado, mas é culpa do seu irmão. E ela não fez nada de errado, mas é culpa sua. Sabe por quê? A natureza é injusta. E vocês vão pagar. Me escuta! Me escuta! Solta elas. Vamos resolver como homens, eu e você. Isso. Do que você tá falando? Quem é você? John Wayne? Hã? Você não é homem, entendeu? Você é uma barata. Onde estava a sua coragem quando me deixou na cadeia? Hã? Se você ainda está andando e respirando é porque deve a mim. Porque se fosse pelo meu irmão, Solta você já estaria ela, debaixo seu da terra. Merda! Mas não. Você tem que sofrer pelo que fez comigo. A propósito, Francesco, boas notícias. Me deram um presente enquanto eu estava na cadeia. Não que eu quisesse, mas caiu como uma luva para educar você e todos vocês. O que você tá fazendo? E traz a seringa, Carlo. Você é doente. Não, tranquilo. Não, silêncio! Silêncio quando eu estiver falando. Calma, querida. Não é pra você. As lésbicas aqui ficaram com medo, viu isso? Seu cuzão de merda. Agora temos que cortar alguns laços familiares. Você tem que escolher... Sai de perto dela! Mas cuidado com isso, é muito importante. Por isso eu peço pra você, não perca a razão. O que faremos? Eu injeto essa dose simpática de HIV no seu irmão? Ou eu mato sua amiguinha? Me mata logo, Você tem 10 porra. segundos. Vai, me mata! 10. Não, empurra, você tá fazendo. Ai, me mata, filha da puta! Por favor, pare! Vai escolher? Roberta? Roberta, você tá bem? Bem, Encontrei ele, Roberta. Bem-vindos de volta e bom dia! Rádio Rock Wave ao vivo de Roma, mas também estamos no YouTube, em cada aplicativo, em todos os aparelhos eletrônicos, na internet, na eternidade, onde você quiser. Sou o DJ B de quem está pronto para aproveitar essa manhã por 3 horas com a gente. Temos a sempre presente Sara. Está contente? O dia está bem chuvoso lá fora, mas ainda é um dia lindo, então vamos direto ao ponto e começar esse show. Bom dia, Sara! Bom dia, Bi. Como você está? Parece animado. Sim, estou bem animado, mas vai passar logo, não se preocupe. Você sabe que hoje
Sara? Quarta-feira. O que disse? Quarta-feira. E o que acontece às quartas aqui na Rádio Rock Wave? Vai lá, Sara, um pouco mais de energia. É o momento de evolução como seres humanos. Sim, mas precisamos seriamente dar um nome mais curto. O dia foi bem cansativo pra mim, então me anime um pouco. Me conte alguma coisa boa pela qual você esteja passando ou já passou recentemente. Ou algo que te fez evoluir como ser humano. Você, por exemplo, Sara, nos conte algo que te fez crescer. Vamos ouvir. Parar de ir à academia. Isso com certeza me fez crescer bastante nas laterais, literalmente. Ótimo, ótimo, ótimo. E depois da pior piada do ano, vamos pular para as ligações telefônicas. Ligue e nos conte ao vivo o momento pelo qual você esteja passando, uma conquista grande ou pequena, ou um dilema. Liguem, podem ligar. Alguém está ligando e não é que ligou mesmo? Alô? Olá, qual é o seu nome? Olá, eu sou a Ludovica, estou ligando de Bolonha. Eu queria falar que estou muito feliz, porque eu estudei moda por vários anos e finalmente fui contratada por uma marca muito legal. Incrível, que coisa maravilhosa. Então quer dizer que logo veremos alguma de suas criações por aí. Ah, não muito, eu sou assistente, tenho um contrato de 6 meses, mas eles me disseram que se eu me dedicar bastante, eu vou conseguir um contrato anual. E muitas pessoas tentaram e eles me escolheram. Ótimo, ótimo. Estamos todos felizes por você. E há muito mais satisfação de saber que essa posição era bem concorrida. Então boa sorte em sua carreira e continue arrasando. Muito obrigada, tchau. Tchau, Ludovica, tchau. Quem está na linha? Alô? Alô, qual é o seu nome? Sou o Giovanni, ligando de Roma. Olá, Giovanni de Roma. O que conta, meu querido? Estou vivendo um momento peculiar. Estou feliz e triste ao mesmo tempo. Ok. Por É quê? que sou estudante de economia e consegui uma chance de estudar fora na Coreia por um ano. É uma experiência importante pela qual eu sempre sonhei, mas o problema é que estou deixando alguém realmente especial para mim. Ah, o amor. Parafraseando Oscar Wilde, há duas O Matador de Aluguel. ainda não conseguiram. Versão brasileira, Outra com Scriptus. mas você alcançou um grande objetivo para si mesmo. Um ano passa rápido, não é? Não, o para-brisa tá limpo. Para, caralho, para! Giovanni? Desculpa, é que esses idiotas que ficam no semáforo não aceitam não como resposta e querem limpar os vidros do carro. Ah, entendi. Obrigado pelo seu relato e boa sorte com a Coreia. Agora quem é o próximo? Já foram 2, manda bala. Alô, oi, eu sou o Lourenço. Eu quero compartilhar uma experiência que me mudou profundamente de forma positiva, podemos dizer. Estamos ouvindo. Alguns meses atrás eu estava... Me disseram que eu tinha um pequeno tumor. E como podem imaginar, eu não aceitei isso numa boa. Isso, de certa forma, me quebrou psicologicamente, abalou profundamente e me deixou com depressão. Nossa, cara. Mas hoje eu retirei ele, então não corro perigo. Mas essa experiência me mudou completamente. Quer dizer, o jeito de olhar as coisas, o jeito de lidar com a vida de um modo geral. Olha, foi realmente um choque que me fez acordar e me trouxe de volta para esse mundo. Muito mais motivado que antes. Realmente, com toda certeza. Estamos muito felizes que tudo ocorreu da melhor forma e que você saiu dessa melhor e mais forte que antes. Parabéns, de verdade. Só experiências boas para um belo dia como esse. Bom trabalho a todos. Vamos continuar com a programação. Fiquem ligados. Eu li em um livro que pessoas como eu devem escrever tudo o que não pode ser transmitido por meio da fala. Não gosto de falar muito, mas preciso contar uma história. Uma história de sangue, a mais breve já escrita. Primeiro capítulo: A Ascensão dos Desconhecidos. Último capítulo: Fracasso. Me chamo Sergio, e as pessoas me pagam para matar outras pessoas. Ou melhor, pagavam. Faz 3 anos que estou vivendo a vida que sempre sonhei, em Malta. A vida que eu matei para ter. Aqui os dias são tranquilos. Todo dia a mesma coisa.
Eu tenho tanto dinheiro que não sei como gastar. Tenho um bar. Comprei faz 1 ano e meio. Não é exatamente como eu pensei que seria. Toda noite tem festa. Mas não tenho muitos amigos. Eu trabalhava por toda a Itália, mas principalmente em Roma. Eu odeio Roma. É uma cidade de merda, suja, cheia de tráfico, bagunça, políticos cuzões, barulhenta, merdas nas ruas e nada nunca funciona. Merda. Você não pode viver sua vida se baseando em seus erros passados. Minha meia-irmã. Se lembra dela? Senhor Sérgio, eu sei que disse ao Emiliano que não tinha tempo para ver a gente. Me desculpe. Mas eu queria muito explicar minha oferta pessoalmente. Eu sei que você está aposentado, mas a coisa é muito séria. É muito importante para nós. Sérgio, por favor. Só estou pedindo para você escutar. Olha, eu vou escrever a compensação pelos dois. Tenho certeza que a quantidade é mais que o suficiente. Soube da sua mãe. Sinto muito. O que podemos fazer? É a vida, né? Eu fui policial por cerca de 8 anos, mas acabei saindo. Não estou interessado. É sobre os irmãos Ventura. Por quê? Eu sei o quanto eles são perigosos, pode acreditar. E você não vai estar sozinho. Eu e meu irmão vamos fazer parte da equipe. Acha que é possível? Só precisamos de alguém com as suas habilidades. Você pode ficar com o Máximo Ventura. Mas o Edgardo... vou cuidar dele pessoalmente. Então vamos pegar ele primeiro. Eu sei que não é um trabalho fácil, sei mesmo. Se decidir aceitar, vá na próxima terça-feira ao Hotel Bela Vista, em Ostia. Vai ter um quarto no nome de Simone. Nos encontramos lá às 4. Até a próxima, Sérgio. Pensa nisso. Conheci o Francesco quando eu tinha 15 anos. Saí de Livorno e vim pra Roma. Puta merda, ele tá péssimo. Ele era meu vizinho. Fizemos muita confusão quando éramos jovens. E ainda mais quando ficamos adultos.
Terminal 5. Do gênero eurobalena, representados no hemisfério sul pela espécie eurobalena australis, tem uma longa história. Bom dia. Simonelli. Recepção? Administração. Eu tentei bater antes de entrar, mas... Que merda estão fazendo? Eu não conheço ele. Não tente algo assim nunca mais. O Sandro tem o mesmo objetivo que a gente. Ele trabalha para os irmãos Ventura. Temos que aproveitar isso. Pode confiar nele, pode perguntar a ele qualquer coisa que quiser.
Alô? Vai até uma cabine telefônica e liga pra esse número. Uma cabine telefônica? Isso ainda existe? Vejo que encontrou uma. É. O que você sabe? O que eu sei? Lembra daquele armazém na Prenestina? Onde a gente desmanchava os carros roubados? Os Ventura compraram alguns anos atrás. Eles também têm um negócio de importação e exportação. Eles estão lá? Olha, eles meio que moram lá. Eles nunca saem, mas toma cuidado. É briga de cachorro grande. O homem de hoje, Sandro. Quem é ele? Não, pode ficar tranquilo, pode confiar nele. Ele vem trabalhando pros Ventura faz uns 2 anos. Ele tentou sair do negócio de todas as formas, mas não deixam. Ele viu demais, sabe de muita coisa. O que ele vai ganhar com isso? Grana, eu mesmo vou pagar. De onde você pegou todo esse dinheiro? Eu vendi minha casa, por que você se importa com isso? Eu não sei se você percebeu, isso não vai me fazer o homem mais feliz do mundo. Eu quero só minimizar os danos, não é como antes. Não é algo que dá pra fazer nas ruas. Agora tem câmeras por todos os lados, toda loja tem uma. E também eles saem sempre escoltados por 3 ou 4 caras enormes. Sem armamento pesado, só calibres menores. Eles são muito bem assessorados, a gente não pode chamar muita atenção, entende? Isso vai fazer barulho. Eu sei, estamos dispostos a correr o risco. Amanhã te ligo. Vista algo confortável. Bom dia, Miguel. Escuta, Miguel. Descobri essa manhã que meu irmão trocou os remédios por outra coisa, mas é perigoso ou não? O senhor sabe se ele parou o tratamento? Não. Acha que devíamos avisar o psiquiatra dele? Bem, com certeza é melhor o senhor avisá-lo, mas não se preocupe, não é nada sério. Eu posso pegar mais. Eu vou te dar um pacote novo para que o senhor possa começar o tratamento novamente, como sempre. Traz outro pacote para mim de novo, então. O que foi? Vitaminas. Aqui. Ok, tá bom. Sim, tchau. Vem, vamos. Vem, Já estou vamos. indo. No programa de hoje, vamos falar sobre um dos signos do zodíaco.
ligados porque o de hoje é especial. Sintonizem com a 106. Consultamos várias astrólogas para dar muitas dicas a todos vocês que estão nos ouvindo. Os astros de hoje são joviais e viajantes e nasceram de 22 de novembro a 21 de dezembro. O Sagitário. Entusiastas e vaidosos, eles enxergam o mundo como sua casa. São muito otimistas e seu desejo por liberdade sempre terá que ser respeitado. Como cavaleiros medievais, sempre estão com as espadas em punho para... Ei, que negócio é esse? Ei, você tá ficando maluco? Que é isso? Vai pra lá. Ei, o que eu fiz? A gente só vai conversar um pouquinho. Eu vou te mostrar um lugarzinho bacana. Vem comigo, vem, você vai gostar, eu tenho certeza. Máximo. Você tem alguma noção do que você tá fazendo? Alguma noção? Seu filho da mãe de merda. Quem você acha que expulsou todos aqueles refugiados? Se fosse por você, nunca teríamos comprado o terreno para o comércio. E agora olha o que você fez. Vai acabar se matando. Máximo... Pega essa pá e cava. Máximo, por favor, tenha um conselho de administração. Sozinho eu não valho nada. Vamos encontrar uma solução juntos. Você só está se complicando. Cala a boca, caralho! Vamos entrar em um acordo, por favor. Não. Não agora. Você vai ter que me obedecer se não quiser um caixão fechado. Você vai falar com seus parceiros que eu vou pegar cada um deles como eu fiz com você. Eles não vão fugir de mim. Nós já temos um advogado e eles estão trazendo eles aqui. Você precisa pensar em todos os outros. E começa a cavar, caralho! Tá bom, eu faço. Mas podemos parar com toda essa situação, por favor? Cala essa boca, porra! Não!
Você está querendo mesmo acabar morto? Você me faz vir aqui à noite e é por isso que eu quero sentar a mão nessa sua cara de merda! Alô? Não, eu não quero falar com ele primeiro. Espera aí, perto dos carros, eu estou indo. A droga do advogado está aqui. Vamos ver o que ele quer dizer. Aqui. Se esse merda sair do buraco, pode matar. Continua cavando! Solta essa merda de pá. Não lembro do seu nome. Alessandro. Alessandro, claro. Alessandro. Escuta, Alessandro. Na sua opinião, quanto tempo levou pra te arrastar do carro até aqui? Eu não sei. Pensa um pouco. Usa essa porra dessa sua cabeça. Quanto tempo levou? Acho que uns 5 minutos. Tá. Também acho que levou uns 5 minutos. Aqueles idiotas têm que conversar com o seu sócio. Então, eles vão ficar aqui por uns 20 minutos, certo? Escuta, Alessandro. Eu vou ser honesto com você. Eu não ligo pra essa besteira toda. Centros comerciais. Não vamos matar mais ninguém. Esse trabalho ficou chato, Alessandro. Temos dinheiro que não podemos gastar e ainda precisamos ficar escondidos como baratas. Acha justo? Me responde, acha justo? Não. Eu queria muito te matar aqui e agora. Não, Edgardo. Explodir a sua cabeça na minha frente. Edgardo. É só eu falar que você tentou fugir do buraco e correu. Edgardo, eu não fiz porra nenhuma. Você precisa de mim. Seu irmão precisa de mim. Você tá certo, ele precisa e eu não. Quer saber, Alessandro? Você pode me ajudar de outras formas. Se eu pudesse te matar aqui e agora, isso iria me deixar tão relaxado. Temos tanta coisa pra fazer. Isso foi só o começo. Podemos fazer muito dinheiro. Dinheiro? Por que acha que eu ligo pra isso, Alessandro? Eu tenho muito dinheiro. Nem posso gastar. Eu poderia andar de helicóptero, mas ao invés disso eu uso aquele carro de merda. Eu não entendo pra que ganhar mais dinheiro, nem pra que esconder ele. Isso é coisa de maluco. O meu irmão é um maluco do cacete. Você está entendendo? Me escuta, Alessandro. Decidi não te matar hoje. O que será que eu faço com você? Vejamos. Tem que ter alguma coisa que agrade o meu irmão e ao mesmo tempo me entretenha. Alessandro, conhece a Yakuza? Quê? A Yakuza, Alessandro, a máfia japonesa. Não. Você é ignorante assim mesmo? Um homem nessa posição? Hã? Você tá certo. Sei que estou. Eles são chefões. Sempre estão muito bem vestidos. Não como nós, que parecemos bonitinhos arrumados. Sabe, Alessandro, escuta. Toda vez que alguém ferra um membro da Yakuza e faz as pazes, tem que pagar com um dedo. É coisa séria. Significa que você é honrado, entendeu? E o que eu devo fazer? Tem que cortar o seu dedo, Alessandro. Não. E agora que eu te falei, a sua honra foi pra merda. Não. Não. Não, Edgardo.
Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Para com isso. Caralho, não faz isso, Edgardo. O dedo ou a cabeça? Não, Edgardo. Você tem 10 segundos a partir de agora. 10. Edgardo. 9, 8, 7, 6. Por favor. 5, 4, 3, 2. Ai, meu Deus! Deus! Ai, meu Deus, vai se fuder! Deus! Ai, cacete! Filho da puta! Vai se fuder! Que merda! Ai, caralho! Muito bem. Sai de perto de mim! Calma. Sai daqui, Edgardo! Ganhou meu respeito, Alessandro. Olha pra mim. Agora, é claro, se você contar algo ao máximo, não iria demorar pra eu te fazer uma visita à noite, te amarrar e te estraçalhar. Sabe disso, não é? Sim. Não sabe? Me responde! Sim! Bom, Alessandro. Aqui, pega isso e fala que você se cortou enquanto estava cavando. Sim, obrigado. Aguenta firme pra não morrer. Preciso de mais detalhes. Clínica psiquiátrica. Há 8 anos atrás, eu ainda estava na polícia. Eu estava infiltrado na gangue Ventura. Meus superiores me pressionavam. Eles queriam algo concreto. Incriminar os dois. Máximo internou Edgardo em uma clínica psiquiátrica. Naquela época, o Edgardo mediou um caso de droga que deu muito errado. E ele quis consertar a todo custo, com medo da reação do irmão dele. Cadê o meu irmão? Por que ele não veio? Então, o que me diz? Encontramos ele. Estão levando pro seu irmão. Francesco, eu tenho que estar lá, entende? A responsabilidade é minha. Eu sei. Você que fudeu o rolê todo. Então, me tira desse hospício, senão um dia desses eu explodo esse maldito lugar. Vem, vamos logo, depressa, anda. O Edgardo confiava em mim. Decidimos nos aproveitar da situação para acusá-los. Eu estava exausto. Queria pôr um fim nisso. Mas a verdade é que eu não sabia o que fazer. Esse é o merda. Eu não tenho nada a ver com isso. Eles enganaram você. Pega esse cuzão. Por que falou mentira sobre o meu irmão? Edgardo, eu te falei a verdade. Roubaram a gente. Ouviu isso? Vocês ouviram ele? Roubaram ele, coitadinho. E então, se roubaram você, admite que você é um puta de um bundão e aí eu te mato aqui agora. E agora, hein, seu merda? E agora? E agora? Anda! Acabamos de saber que o Máximo Ventura não vem. Repetindo, o Máximo Ventura não vem. Não, pera. Naquela noite, sei lá por que o Máximo não foi. Não. Vou atirar tanto que nem sua mãe vai te reconhecer. Por favor. Aguardando ordens. Abortar, deixem o perímetro. Já pensou em como sua mãe ficaria se te visse assim? Deixa eu te falar. Eu pude ver 2 anos infiltrados indo pelo ralo. Os caras com carros, eles não tinham armas, estávamos desarmados. Então tive que fazer uma escolha. Eu tinha que prender o Edgardo. Isso tinha que acabar. Você atirou em mim, seu desgraçado filho da puta! Onde você colocou? Ouvimos tiros de dentro. Como procedemos? Entrem e prendam o Edgar. Me fala onde você colocou, seu merda! E agora? Que merda! Eu não sei, por favor, para com isso, por favor. Por
favor. Meu Deus, eu não sei. Eles pegaram, eu te falei. Eu vou te pagar. Eu falo um oi pra sua mamãe. Me deixa aí. Polícia, polícia. Anda! Ele saiu da cadeia um tempo depois. É claro que não reagiu muito bem. Os Ventura não têm rotina, nem pra comer. Não tem muitos compromissos, não tem planejamento. Mas disso nós já sabíamos. Como acha que deveríamos proceder? Não tem como planejar nada sem nos expor. Eles nunca saem sozinhos e não sabemos quando eles vão sair. Invadir aquele galpão sem levar um tiro é praticamente impossível. Mas tem que ter algo que possamos fazer, não? O Edgardo sempre foi muito paranoico sobre segurança, mas é algo novo pro Máximo. Eles começaram recentemente por conta dos conflitos entre eles e as coisas que aconteceram. Homicídio número 1. Foi um árabe que morava em Centoncelli e tinha batido em um babaca irritante. Eu recebi muito pouco. Eu só me lembro de ficar em casa me remoendo por 2 semanas. Somos bem menos em número. Temos que emboscá-los. Sérgio, precisamos de tempo. Nós não temos tempo. Chega! O que foi? Matar sem ser visto e sumir. Matar em público. Matar discretamente e esconder o corpo. Matar para ensinar uma lição. Matar para salvar o próprio rabo. É o Máximo Ventura. Vai lá. O que vou escrever agora pode ser previsível, mas eu praticamente só me dei conta das implicações depois do meu 3º ou 4º homicídio. Quando nascemos, somos como recipientes vazios. Alguém tem que se comprometer por uma boa parte da sua vida para criar com dedicação, perseverança, fadiga, paciência, dinheiro e amor. Essa pessoa, ela enche o recipiente. Só que ao invés disso, ela mata a outra em alguns instantes. Aí vem o senhor quietinho. O que te traz aqui? Estou passeando. Estava sumido? Está na ativa? Por quê? Tem algum trabalho para mim? Nós somos empreiteiros agora. Meu irmão acabou virando um filósofo de merda. Ele visita advogados, cartórios e fala. Agora ele só fala. E você não estava no exterior? Deu errado, não é? Ah, Sérgio. A felicidade é como uma porta. Só precisa ter a chave certa.
Se cuida, Edgardo. Tenho um sonho que eu só tive uma vez. Eu tentei ter de novo, mas não consegui. O mundo tinha acabado. Só sobraram algumas pessoas, algumas dúzias. E eu sou uma delas. É isso. Não sei por que perco meu tempo com coisas que não são minhas. Não sei por que escrevo. Eu não consigo mais. É como se algo estivesse queimando dentro de mim. Que merda sua irmã estava pensando? Esquece a minha irmã, ela tá muito envolvida. Fica calmo. Vamos fazer isso do jeito certo e sairemos limpos. Que merda estamos fazendo em uma sauna? Decidimos nos encontrar sem a Roberta. Quero algo de baixo risco pra ela. O problema é que os Ventura estão sempre com muita gente. É arriscado. Seria melhor pegar eles sozinhos. O que você faz pra eles? Cobrança de dívidas. Eu olho para as pessoas e não consigo entender este instinto de autopreservação que as move, trabalhando duro todos os dias. Isso vai acabar logo. Aguenta mais um pouco. Aperta. E então, como você está?
Sua irmã me disse que os linfócitos CD4 aumentaram em um nível bom. Isso é ótimo. É, ótimo. Tente pensar positivo. Ai. Que se foda. Ele chegou. Deixa que eu falo. Você é Leonardo? O que quer? Eu trabalho para o Máximo e para o Edgardo. Por que mandaram você? Eu tenho mais 2 semanas. Podemos entrar? O que querem? Vem, vamos entrar. Então, o porquê dessa visita? Temos uma oferta para você. Escuta, eu respeito o Máximo e o irmão dele, mas eu prefiro não me envolver em assuntos que não são meus. Vou pagar o que devo em 2 semanas, ok? Leonardo, não. Os Ventura não sabem disso. Eu sei que você tem 40 mil em dívida com o Máximo. E você não tem o dinheiro. Ou tô enganado? Não, eu tenho dinheiro. Onde? Debaixo do colchão? Leonardo, escuta o que eu tenho a dizer. Se você concordar, ótimo. Se não concordar e sair xaretando por aí, vai me deixar bem desconfortável. Não precisa me ameaçar. Eu não sou esse tipo de pessoa. Sem ameaça, então. Quero que faça exatamente o que estou pedindo. Ligue pro Máximo e diga que você tem o dinheiro, só que não tem. Então, eu vou te entregar. Por que vai fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Não tem nada de interessante, não precisa se preocupar com isso. Eu só quero que você pegue o dinheiro, ligue pro Máximo, e ninguém precisa saber de onde veio o dinheiro. Nem os Ventura, nem ninguém. Todo mundo sai ganhando. Sim, eu não quero duvidar de você, mas é um pouco estranho, não? Parece golpe. É? Realmente tem coisa aí, mas não se preocupe, Leonardo. Não tome iniciativas e não ferre com tudo. Todo mundo sai ganhando. Eu, você e fim. O que tem aqui dentro? Olha, dinheiro. Eu não sei, pessoal. Você é um pé no saco, Leonardo. Vai pegar o dinheiro ou não? Leonardo, está deixando ele nervoso. Viu o quanto ele está nervoso? Esconde. Olha pra mim. Agora, liga pro Máximo e fala que conseguiu o dinheiro. Pergunta pra ele o lugar, a hora e depois me conta. Ok. Não ferra com tudo, Leonardo. Confiamos em você. Entendido? Desde quando essa dívida? Estava pagando há um ano. Não aguentava mais. Pelo menos ajudei minha filha. Por quê? Ela estava apertada? Não, ajudei ela a comprar uma casa. Ótimo. Se eu tivesse um pai como você... Você foi ótimo lá dentro. Caralho! Eu tô me cagando. Mas tô gostando. Gosto disso. Escuta, te ligo amanhã e te falo onde nos encontramos. Partiu!
Desculpem o atraso. E a Roberta? Tem alguma ideia? Hotel Bela Vista. Te ligo depois. E então? Qual é? Tá me seguindo? Tem uma possibilidade. Essa noite. Esse lugar mudou, não é? Já veio aqui antes? Esse clube era de um antigo amigo nosso. O Pebolim era ali embaixo. O banheiro ficava bem aqui. Bom apetite. Homicídio número 7. Quando matei uma senhora que eu não queria matar. Ela tinha visto meu rosto depois que matei o dono de um bar. Ou melhor, o senhor homicídio número 6. Me desculpem o atraso. Uma grande oportunidade acabou de aparecer. Que oportunidade? De matar os dois sem precisar sujar as nossas mãos. É mesmo? Me disseram onde eles vão levar a mercadoria amanhã à noite. E onde a gente entra? Os Ventura vão estar lá. Então, se você fizer seu trabalho direitinho, avisamos a polícia e a gente ferra com eles de vez. Boa, onde vai ser? Não vamos fazer isso, não. Claro que podemos fazer, Roberta. Para com isso. É o único jeito que temos de pegarmos eles e sairmos limpos. Não parece ser uma ideia ruim. Eu tô te pagando. E a gente segue o plano. E outra coisa. Eu quero estar lá quando fizermos isso. Ou então nada de acordo. É Captagon. Eles usam na guerra. Ajuda a ficar concentrado e mantém sua mente vazia. Toma. Já estamos no ferro velho da rua Ostiense. Ok.
Oi, Máximo. Oi, Leonardo. Vem pra cá. Onde eles estão? Ali. Estão ali. Quantos? 3. Kiara, seus merdas! O que fizeram? Kiara! O que ela tem a ver com isso? Por que você pegou minha filha, Máximo? Por que pegou ela? Máximo, eu fiz o que você me pediu! Vem, Kiara, vem pra baixada! Desgraçados! Desgraçados! Mas que merda você fez? Francesco! Vamos sair, vai! Vamos sair daqui agora, vai logo! Vão se fuder, seus filhos da puta! Merda, esses filhos da puta, eu vou acabar com esses caras, esses merda. Bando de filha da puta. Cadê vocês? Onde estão seus merdas? Apareçam, apareçam logo, seus filhos da puta! Solta a arma, seu merda! Onde você está? Coloque essa porra dessa arma aí no chão! Que traíra do cacete, porro de merda. Quem era aquele, hein? Quem era aquele, porra? Eu sei quem era o mudo. Sim, era o mudo. Quem? O mercenário? É. Então corre, pega ele, traz ele aqui! Onde está o mudo? Eu não sei. Não sei onde ele está, eu já te disse. Você nunca foi um cara esperto. Enfim, vamos tentar outra coisa. Não. Não, para! São merda! Carlos, segura a mão dele. Não! Vai, coloca a mão dele aqui. Porra, para! Vamos! Pega a porra da mão dele, vai logo! 10, 9... No hotel, ele tá no hotel!
Ostia! Em Ostia! Viu? Foi fácil. Vai se fuder, seu filho da puta! Calma, querida, calma. Se acalma, vai. Não, relaxa. A gente só tá começando. Calma. Eu sei exatamente o que tem do lado oposto desse mar. É terrível. Todo lugar nesse planeta já foi colonizado. Não existe um lugar que não pertença a alguém, onde não existam regras, onde alguém pode ir e fazer o que bem entender, onde se alguém quiser uma casa só precisa achar um lugar vazio e começar a construir. Por que isso não existe? Já foi assim.
Escuta aqui. Eu me entrego pra você e eles pegam um avião. Pode ser? Como quer fazer isso? Só não deixa seu irmão chegar perto deles. Eu te ligo depois. Acorda logo! Não dorme, não dorme! Fran, toca! Se solta! Eu sei como fugir. O quê? Tem um lugar. Mas não tem nada aqui. Tenta se soltar, vai. Rápido! Não! Máximo! 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 Cuidado, ele tem uma metralhadora! Mata esse filho da puta! Seu merda! Estamos em 3 aqui. Se você entrar, você é um homem morto. Mata esse filho da puta!
Você tá fudido, meu amigo! Seu cuzão de merda! Eu vou cortar sua garganta! Seu lixo! Você não sabe o quão fudido você está! Eu vou estourar sua cabeça! Você não vai ficar livre, nem se você mudar para a América do Sul, seu merda! Você vai ver! Deixa o meu irmão em paz e sai daqui agora, antes que eu saia e mate você, entendeu? Você me ouviu? Não brinca comigo, Sérgio! Não brinca comigo! Não se mete com o Máximo Ventura! Eu tô te falando! Máximo! Para. Ajuda, Máximo! Bom dia, roqueiros! Há destinos piores que a morte. Esses foram os The Bad Mexican. Esses caras são bons. E aí, Sara, o que achou deles? Quero dizer que antes de eles gravarem o primeiro vídeo, em todos os lugares desde El Paso até San Diego. E eles disseram que foram pagos com cachaça barata. Eu não sabia dessa. Você está ótima hoje, Sara. Já eu estou com dor de barriga e não sei o porquê. Provavelmente vou deixar você conduzir o programa e vou pra casa. Tadinha da criança, com dor de barriga. É que você me deixa desconfortável. Mas você não iria conseguir mesmo. Estão lavando o carpete no corredor. Você não ficou sabendo que essa é a segunda vez que temos que lavar o carpete aqui do estúdio? Não, porque alguém não para de derramar café nele. Não é culpa minha se a cafeteira me odeia. Infelizmente temos que falar de algo terrível, porque a onda de violência em nossa cidade só aumenta. Há algumas horas aqui em Roma aconteceu outro evento trágico. Um tiroteio onde infelizmente 4 pessoas perderam as vidas, incluindo um pai com sua filha. De acordo com as informações disponíveis, o homem estava endividado por membros de gangue. Vamos torcer para que algo seja feito. Mas infelizmente isso não é tudo, porque agora há pouco houve outro tiroteio num hotel na costa, mas ainda não temos informação. E não sabemos se essas ocorrências estão conectadas. Então, a situação não é das melhores. Manteremos vocês informados no decorrer das investigações. Ultimamente, esses acontecimentos não são novidade, mas 2 tiroteios em menos de 24 horas? É horrível. Sabemos que nos últimos meses aconteceram eventos violentos, denúncias e prisões aparentemente ligadas a alguns contratos de complexos residenciais e comerciais. Mas hoje as notícias ruins estão um pouco além da conta. Sim, vamos torcer para não precisarmos ter que dar mais notícias. Há destinos piores que a Aqui vai um morte. gostinho do que está por vir em nossa programação no dia de hoje.
Amor de Aluguel. Versão brasileira Scriptus. Com as vozes de Daniel Lucas, Paula Amorim, Ricardo Righi, Ana Moura, André Maurício, Beto Guerino, Bruna Benelli, Carlos Francisco, Gabriel Castro, Gustavo Marquezine, Jânio Fonseca, Lígia Lana, Márcio Monteiro, Mariana Nolasso, Melânia Fiô, Wagner Café e Wagner Coxes. Direção de dublagem, Ricardo Righi e Gabriel Castro. Tradução, Alexandre Serigato. Mixagem, Peron Rares.